Agora é 8h40 da manhã, né? Hoje é 25 de outubro de 2025. Hoje é sábado, né? Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos retornando à live, né? Às 7 eras da igreja. Parte 30, continuação da parte 30, né? E vamos dar continuidade às 7 eras da igreja. Eu vou esperar um pouquinho porque eu estou reiniciando a live. Já fiz uma live, né? Uma parte da live. Estou retornando para fazer a segunda live. Estou fazendo geralmente a live mais ou menos de 40 minutos a 50 minutos de live. Não estou fazendo mais uma hora igual eu fazia, não. Estou dividindo a live. Então, bom dia para todo mundo, né? BG Braga entrou. Então, bom dia para todo mundo aí. Estou ao vivo no TikTok e também no Instagram. Estou só dando tempo para dar tempo das pessoas chegar e eu dar continuidade às 7 eras da igreja. E terminando as 7 eras da igreja, gente, que já está quase, né? São 37 partes das 7 eras da igreja. Nós estamos já na 30, né? Lud, Tear. Bom dia, Lud. E aí, eu terminando ela, eu vou dar prosseguimento. Eu vou começar a fazer os 7 selos da igreja, tá? Mas nós já estamos quase terminando, né? Porque falta 7 partes para terminar as 7 eras da igreja. Nádia, Cristina, um bom dia, Nádia. Então eu estou dando tempo para vocês chegar e eu estou achando que é muito importante a gente tá ciente. Kleber Guimarães, bom dia, Kleber. Tá ciente das 7 eras da igreja, porque quando eu entrar nos 7 selos, é um pouquinho mais adiantado que as 7 eras da igreja. Na realidade, todos são bons, né? Mas a base, as 7 eras da igreja, você tem que ter uma base das 7 eras da igreja para a gente dar um passo mais além, né? Então eu vou colocar lá, já entrou já, Pedro Mota, bom dia, Pedro. Ó, Pedro Mota, Pedro, será esse nosso parentão? Ô, Pedro, o Pedro tem mota? Deve ser o seu sobrinho, não? Vento de tripo, folha de figueira. Não é meu. Então, se você olhar isso aí, tá tudo aí se cumprindo. Com essa visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Então, pela visão que Deus deu ele viu a perversão, a condição moral do mundo inteiro. Vê o mundo aí como é que ele está. Então, na sexta visão, levantou-se na América e mais bela no estado mais cruel, mulher. Então, na sexta visão, levantou-se na América mais bela e então mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a seção da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser, possivelmente, uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América, devido a uma votação popular das mulheres. Na sétima e última visão, foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas
crateras e fumaças por toda a terra da América. Baseada nessa 7 visão, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu não profetizo que todas essas visões terão acontecido até 1977. Embora muitos possam achar que essas é uma declaração irresponsável, em vistas de fato que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semanas em que sua vida se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da Palavra de Deus, juntamente com inspiração divina de Deus, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Agora, deixe-me dizer isso. Pode alguém provar-se errado? Qualquer uma dessa visão não foram todas cumpridas. Sim, cada uma tem se cumprido. Está quase acabando. Ou está em processo, agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não podia terminar e morreu misteriosamente. Então, 2 visões se fossem cumpridas. O comunismo tomou conta dos outros 2 ismos. O carro de bolha prática foi construído. E essas penas, esperando por uma melhor rede de estrada, as mulheres estão quase nuas. Agora mesmo. Então, usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vira em minha visão. Se você puder chamar isso de vestidos, era um tipo de roupa de plástico transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área. E depois havia um lugar escuro como um pequeno avental abaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e, sem dúvida, teremos outro. O que falha? Nada exceto Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez mais, comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais, Deus sacudiu a terra, e com isso sacudiu tudo. O que está frouxo e pode ser sacudido, depois ele removerá. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um terremoto mundial. O que ele breve fará em maior escala, ele vai explodir e sacudir esse mundo.
amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar esse choque. Esse lugar no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira sem refrescar a Jesus Cristo, que, como o fiel pastor, o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória com grandíssima alegria. O mensageiro. Eu divulgo muito que alguma era verdadeira conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era, em que Paulo foi o mensageiro, e até mesmo nessa era, muitos não reconhecem apenas do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui, agora. Embora talvez não o conhecemos por enquanto, porém terá de haver seguramente o tempo em que ele se torne conhecido. Agora, eu posso provar isso porque temos escritura que escreve o seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Esse será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetizar ou tem uma visão, será sempre orientada pela palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão nas visões, das coisas que acontecem. A prova do que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa que nesse versículo é chamado de anjo, na nova versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo da trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. É o sétimo da mesma. Eu estou quase terminando. Vamos ver se eu leio mais um pouquinho. Eu já estou ficando cansado. Da sétima ordem. Está em Apocalipse 11:15. Esse aqui em Apocalipse 10:7 é o que? O mensageiro da sétima era. E é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus. E a sua mensagem é o seu ministério. Irão cumprir o segredo de Deus como anúncio aos seus servos, aos profetas. Deus vai tratar esses últimos mensageiros como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também. Ambos 3, 6, 7. Amós 3, 6, 7. Torna-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová
não fará coisa alguma senão ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus não faz nada primeiro sem revelar aos seus servos, os profetas. Quando Jesus vir colocar juízo na terra, ele já mandou a mensagem para que o povo possa se arrepender e não ser condenado. Então a mensagem dele aqui está sendo pregada. Essa mensagem que eu leio para vocês é do nosso profeta, o William Marlon Branham. É o último mensageiro, é o último profeta dessa era. Sem essa mensagem, ninguém escapa. E se ninguém crê nessa mensagem, não for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele pode ir para a tribulação. Então essa mensagem, ao mesmo tempo que ela é muito reveladora, ela é muito perigosa. Porque a partir do momento que você está escutando essa mensagem e você rejeita essa mensagem, querendo ou não, isso aqui está sendo gravado para todo mundo aqui ver. Mas me Deus lá também, essa mensagem já está mais do que gravada. Se você rejeitar essa mensagem, querido, você está perdido. Então, tomemos cuidado no que nós estamos ouvindo. Se você não crê nas coisas de Deus, elas estão se revelando para que você seja salvo. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Em Apocalipse 10, 3, 4. Ele clamou com grande voz, como clama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Eu quero te falar uma coisa aqui, só para ver se eu posso tentar te ajudar. Então Paulo foi revelado, o Pedro, eu acho que foi Pedro, talvez eu estou até confundindo aqui. Deus colocou uma visão nele, mostrou como que ia terminar, tudo que ia acontecer, e deu trovão, deu um tanto de coisa aqui. E aí, na hora que ele ia escrever, Jesus foi e mandou a voz: sela, sela, não revela agora não. Por que ele fez isso? Ele mostrou como que ia terminar, teve visão, tudo. Ele falou: sela, não revela agora. Por que eu não podia revelar? Porque para aquele tempo de lá, era só uma porção da mensagem para salvar os de lá. E agora que nós estamos na última era de Laodiceia, que é o término de tudo, aí Deus vai mandar outro profeta que vai revelar tudo para eles nas escrituras, para revelar para nós. Então lá naquele período ele mandou selar. Sela, não mostra nada, deixa do jeito que tá aí. Quem será salvo vai ser salvo, e não precisa ir mais que isso não. Mas quando chegar na 7ª era, que é a era da igreja de Laodiceia, vai vir um profeta, eu vou abrir tudo para ele, e ele vai abrir para os nossos filhos. Então é por causa disso. Cada estação, cada era tem um profeta. Cada era tem uma porçãozinha. Só que nessa era final, que é a 7ª era, que é o término, nós temos que ter toda a revelação. Aí tudo é revelado para nós. Através de quem? Do profeta. Não escreve o que estava nesse trovão. Ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação que Deus não tem outra maneira de fazer.
à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Então, gente, quando você pega uma denominação, pega aqueles homens que nem tem o batismo correto, que nem tem profeta, não tem revelação, a denominação está morta. Precisa de um profeta para ser revelado o término, as mensagens que faltam para a igreja chegar na posição do arrebatamento para ser salva. Que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. Deus imutável, com caminhos imutáveis, imutavelmente envia seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviadas de ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastou da palavra de Deus. Enviava-se servo para essas pessoas, porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Precisa de um profeta. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era. E ele é um profeta. E ele é esse aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Se você não crê na mensagem desse profeta, você me desculpe, você está perdido, meu querido. É esse aqui que é o nosso profeta, ó. Não somente vemos que esse mensageiro virá aqui em Apocalipse 10:7, mas encontramos que a palavra falada de Elias vi antes que Jesus retorne. Em Mateus 17:10, e os 7 discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Então, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes do terrível dia do Senhor. E quem é esse Elias dessa era? É esse aqui, ó. Ó, de novo eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o nosso Elias. Ó. Veio no ministério de Elias, um profeta. O que eu quero falar com vocês, cada era vem um Elias. Na primeira era veio Paulo, um Elias. Só muda o nome da pessoa, mas é um Elias de Deus, para revelar os nossos corações aos nossos pais, para que nós não sejamos perdidos nesse mundo pecaminoso. Então, o nome dele não é Elias, não. O nome dele é William Marlon Brana, mas ele tem o ministério de Elias. Ó. Tá vendo? É esse aqui. Venha primeiro. E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas, antes que vinha de novo restaurar a igreja. Então ele precisa restaurar a igreja. Uma mensagem que vai restaurar a igreja, para depois ser arrebatada. Quem não crê em arrebatamento? A igreja, os filhos de Deus, vai crer em arrebatamento. Se você for um filho de Deus, se você viver até um certo ponto e estiver firme com Deus, que a gente não sabe o dia certo que vai ser terminado tudo, você tiver fé suficiente, você pode ser arrebatado. Mas para você ser arrebatado, você precisa de uma mensagem que te leva a outra dimensão. Você tira o pé seu
terreno dessa terra aqui e tenha uma fé sobrenatural para você receber o arrebatamento. Senão você não vai ter fé para isso. Então ele tem que restaurar a sua fé. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não haverá absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Então, antes de Jesus voltar, tem que ter um Elias para restaurar a igreja. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais. A razão de sabermos que essa é a sua obra específica a ser feita neste tempo, nesta ocasião, agora, é porque ele já realizou. A parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, quando o ministério de Elias estiver aqui, em João Batista, Lucas 1,17, irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, como a fim de separar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim disse, mas não disse que os corações dos filhos serão convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os mais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, esse profeta, sobre quem o espírito de Elias desce para preparar os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias. Tá vendo? No tempo de Jesus, era João Batista. Depois foi Jesus. João Batista. Jesus, depois. João Batista diminuiu depois que Jesus veio. Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E o nosso João Batista, o nosso Elias, está aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. E ninguém conhece ele, ó. E ninguém reconhece ele. É esse aqui, ó. Sem ele você não chega a lugar nenhum, ó. Como João Batista estava lá e ninguém viu naquele tempo, aqui é a mesma coisa. É esse aqui, ó. Você quer ser salvo? Pega a mensagem dele e come ela toda, ó. É essa aqui, ó. Elias voltará sobre João, assim como esse espírito voltará sobre Eliseu, após o reino do reino Acabe. Agora, uma vez mais, esse espírito voltará sobre o outro homem, um pouco antes de Jesus vier. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João Batista. Aqui em carne, vindicá-lo como fez como João Batista.
será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério desse profeta será acompanhado de grande e maravilhoso manifestação, como um profeta. Cada relação será vindicada, porque cada relação realizada aos seus mandamentos, em fé, maravilhosos atos de poder serão. Acontecerá a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade. De volta à verdade, ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o respaldo e o rejeitará. A maioria rejeitará. Visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 17 será o mesmo de Malaquias 4, 5, 6. Ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinha, ou assim diz o Senhor, diretamente de Deus, por revelação. Ambos abradaram contra as ordens religiosas. Eu vou terminar. Vai ser só até aqui, eu vou terminar. E os deleites de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel, e João representou Herodias, a mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós, bem, podemos esperar que este homem seja o primeiro lugar autenticado pelo Espírito, operando em... Aí aqui eu vou ter que terminar, porque a minha esposa já está doida lá, gente. Eu já estou quase 2 horas de live. Então eu vou ter que terminar. Então vocês me desculpem aí, eu sou obrigado a terminar. Tá? Eu sou obrigado a terminar. E se Deus quiser, amanhã é domingo. Amanhã é o seguinte. Amanhã eu vou na igreja, amanhã não tem nada de manhã, só à tarde. E amanhã, se Deus me der força, vai ser amanhã Gênesis. Amanhã não é 7 horas não, tá? Da manhã. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Eu e a Branca aqui, tá? Oi, não tá? Ela já pulou em mim aqui, eu ia estar me travando com essa unha dela. Para que eu não possa nem mexer. Bom dia, Maurício Silva, bom dia. Hoje nós vamos... Cara de pau, né, Branca? Ela trava a gente. Ela trava a gente de tal forma que eu tenho que ter cuidado aqui, senão essa patinha dela machuca eu ainda. Né, Branca? Você já começou a falar? Comecei. Já sim? Então, costa de próstata. Então vamos lá. Somente
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, quero iniciar novamente as 7 eras da igreja. Estou fazendo ela na parte da noite, mas resolvi também fazer ela também na parte da manhã, para ver se eu concluo essas 7 eras, que é muito importante as pessoas estarem entendendo as 7 eras da igreja, para que elas não possam ser enganadas com esse mundo religioso, com essas falsidades das religiões que não deixam as pessoas chegar a conhecer a pura verdade que é a tua palavra. Deus, já peço que o Senhor nos ajude revelando as suas 7 eras da igreja. Usa-me, Senhor, através da leitura, que o Senhor esteja aqui presente, nos ungindo, nos revelando a tua palavra. Nesse momento também quero interceder por José. É José o quê, Ju? José Sebastião. É o pai da irmã da nossa igreja. Ele está com câncer de próstata. E já foi marcado várias vezes para ele na cirurgia e ele não quer ir, Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez é necessário que ele possa encontrar o Senhor primeiro, para ele ter segurança na cirurgia. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e a sua filha está pedindo oração para que nós possamos estar intercedendo por ele, para que esse câncer não instale ali, que ele possa bater em retirada. A oração está feita, Senhor. Vai até ele, Senhor, através da oração, através da fé da sua filha, que ele possa ser restaurado. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Tá feito, mas ele tem que crer do lado de lá, né? Porque se não crer, não adianta a oração, né, gente? E outra coisa também, né? Ele não quer ir, né, gente? Então nós estamos na página 294, 7 eras da igreja. Eu vou agora escalar essas 7 eras, porque ela termina na página 345. E o tempo agora já está ficando um pouquinho mais quente. E eu vou escalar essas 7 eras, porque eu preciso terminar ela, para que vocês tenham material aí, para vocês entenderem o significado das 7 eras da igreja, que é época por época, sempre tem um mensageiro que traz a nossa mensagem. E aí, terminando as 7 eras, eu já falei isso numa live e vou falar novamente. Terminando essas 7 eras, a partir de agora, então, é sempre as 7 eras. Vai ser 7 eras na parte da manhã, 7 eras na parte da tarde. Eu faço essa parte aqui e já vou, à noite eu já dou sequência, de manhã eu volto de novo, encerrei. Aí eu vou voltar lá no início, vou colocar a primeira parte, segunda parte, vou fazer um replay e vou vir trazendo as lives todas para vocês, para que vocês entendam essas 7 eras, que é muito importante. Terminando as 7 eras, meu objetivo depois é estar passando para vocês o selo da igreja, os 7 selos, que é as mensagens que estão ali. Mas para mim vir trazer para vocês os 7 selos, eu preciso que vocês, pelo menos, entendam um pouco as 7 eras. Porque senão vocês não vão entender assunto nenhum. E é importante vocês entenderem as 7 eras, para vocês entenderem os selos também. Então que Deus nos abençoe e que nós vamos lá. Sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticar
assim como ele autenticou João. João como seu testemunho, como Jesus viria. Então, antes de Jesus vir, tinha o João Batista na terra, que era um profeta, que ele tinha que autentificar a vinda do Senhor Jesus. Tanto é que João Batista batizou Jesus na água. Teve que ser batizado. E muitas vezes as pessoas estão na religião e elas nem nunca foram batizadas. Por que que até Jesus foi batizado e por que que nós não temos que ser batizados? Mas agora você vai falar, você que está aí no seu lado ou na sua religião, mas eu já sou batizado. Mas você foi batizado no batismo correto? O batismo correto, você sabe qual que é? O batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, como as igrejas fazem. Se você não sabia, você está sabendo agora. O batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São atributos de Deus. Não é que não é verdade que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Se você não tem um batismo correto, você nunca foi batizado. Então, é que Jesus viria, e assim este homem, como João, testemunhará que Jesus vem, e o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era um precursor de sua segunda vinda. Então, esse homem era o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus, que era João Batista, um profeta. Ele é a evidência final do que, de fato, é profeta de mal. 4, porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que têm rejeitado Jesus. A pregação da palavra de Deus, até hoje, ela é pregada. O problema vai ser quando as pessoas se achar que tem Jesus, que tem o batismo correto, não tem, e aí vai ser tarde demais. A fim de melhorar, esclarecer nossa apresentação desse profeta do último dia, vamos particularmente notar o que profeta de Mateus 11:12 foi João Batista, que foi aquele prenunciado em Malaquias 3:1. Eis que te envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Então tem que ter uma mensagem para preparar o caminho antes do Senhor Jesus Cristo vir na terra. E esse anjo é o nosso profeta, que vai preparar tudo para restaurar a fé dos filhos, as fé dos pais, os apóstolos. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Deus, Jesus, colocou 12 apóstolos para levar o evangelho para as pessoas. Ele foi revestido, falou assim, eu vou para o Pai, mas vou deixar para vocês aqui embaixo o Espírito Santo. E ele colocou nesses 12 apóstolos o poder do Espírito Santo para levar o evangelho a todo mundo. Então, tinha 12 apóstolos aqui que levavam o evangelho. Sempre é 12. E agora, ele está mandando um outro profeta nessa era final para restaurar a fé dos filhos aos pais. Os filhos seriam nós, da igreja agora. Aos pais seriam os 12 profetas. Você tem que ter a fé dos 12 profetas lá do passado. O mesmo poder para você restaurar todas as coisas da mensagem de Deus que naquele tempo passado não foi totalmente falado e mostrado, porque não era tempo de mostrar. Mas agora que nós estamos na era final,
das 7 eras da igreja, e as 7 eras da igreja é Laodiceia. E quem lê a Bíblia sabe que o tempo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Laodiceia, no tempo de Noé. Então, a nossa fé precisa ser restaurada. E nós precisamos de toda a restauração, para nós não ser enganados. Mas antes disso acontecer, nós precisaríamos de um profeta, de um homem de Deus, que tem a revelação de Deus, que Deus revela para ele as coisas de Deus, da Bíblia que está escrito. Não pode ser um homem qualquer. E aí que entra o nosso profeta, chamado William Marlon Branham. Ele ensina você a batizar correto, ele ensina você a tomar a ceia correto, ele ensina você a ser diferente do mundo, que você deve se limpar cada dia mais, ficar mais santificado, não ficar uma igreja mundana, um povo mundano, para que quando você chegar a atingir cada dia melhor a sua situação, se caso Jesus chegar aqui na terra e tiver que arrebatar a igreja, você está incluído, que você aceitou a mensagem do profeta de Deus para essa era. E quem rejeitar, quem não for batizado no nome do Senhor Jesus, será condenado. Ele já vai ser condenado porque ele não creu na mensagem que Jesus enviou para salvar ele. Então a mensagem está aí. Essas 7 eras que eu estou correndo com vocês é a mensagem do nosso profeta, que está tentando preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus. Eis que eu envio meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E repete, virá-se o tempo, Senhor. Quem vos buscais, o anjo do concerto, quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mateus 11, 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperaremos outro? E Jesus respondeu, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que vos ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam. Então, nesse tempo também, a igreja tem poder de fazer os cegos andar, os coxos andar. Uma oração de um câncer tem que ser curada, mas a pessoa do lado de lá tem que crer. Os leprosos... Bom, pessoal, eu vou ter que encerrar a live aqui. Um bom dia para todo mundo aí. É igual eu falei com vocês, eu estou fazendo a live 40 minutos, 50 minutos no máximo. Não posso fazer 1 hora não, porque eu tenho que publicar no TikTok lá no Feeds. Então eu já fiz 2 lives lá, as 7 eras da igreja, parte 30, eu estou agora na parte 31. E eu vou ter que encerrar a live, porque já deu tempo aqui. Então um bom dia para todo mundo aí, Deus abençoe. Segunda-feira eu retorno, porque amanhã eu não faço live, as 7 eras da igreja. Nós estamos na parte 1, então eu já estou quase terminando. Ela termina na parte 37, viu? Vou mostrar para vocês aqui minha gatinha, que ela está aqui comigo aqui, olha para vocês verem. Olha aqui para vocês verem. Olha aí. A Branca gosta, gente, da live. Deixa eu mostrar no TikTok. Então eu já vou encerrar aqui no Instagram já. Então bom dia para vocês, Deus abençoe vocês aí no Instagram. Eu tenho que encerrar, não posso passar. Deixa eu já encerrar.